Coloque a mão nos seus ouvidos agora e fala assim: Espírito Santo, abra os meus ouvidos espirituais. Mais alto, gente. Para que eu possa ouvir. Abra os meus olhos. Para que eu possa ver. E abra o meu coração. Para que eu possa entender. Amém. Amém. Glória a Deus. Na última vez que eu ministrei aqui, eu falei que eu iria pregar sobre o jejum. Não sei se alguém lembra. Aí eu comecei a preparar a palavra sobre disciplinas espirituais, porque o jejum é uma disciplina espiritual. Mas eu ainda não vou falar sobre o jejum, porque eu fiquei só na introdução. Não deu para chegar no jejum, mas eu prometo que eu vou continuar falando sobre as disciplinas espirituais. Logo, logo eu chego no jejum. Mas, cada um de nós aqui, eu sei que nós temos vida agitada. É trabalho, é casa, é muita agitação. E várias vezes passa pela nossa mente, né? O que nós devemos fazer para ter uma vida espiritual saudável? Se isso nunca passou na sua mente, é bom passar. Se você nunca se fez essa pergunta, outra, como ouvir a voz de Deus? Se você nunca fez essa pergunta, também é bom fazer. Como nós sabemos a vontade de Deus? Quando nós começamos a caminhar com o Senhor, ou até mesmo aqueles que estão caminhando há muitos anos, eu sempre pergunto: Senhor, eu preciso ouvir sua voz. Como eu vou ouvir sua voz? Como eu sei se eu estou no centro da sua vontade? E tudo isso através de disciplinas espirituais que precisam fazer parte da nossa vida no nosso dia a dia. Para que cada um de nós cristãos, nós possamos nos conectar a Deus. Nós precisamos estar conectados e praticarmos a presença de Deus diariamente. Então, existem sim disciplinas espirituais que vai nos fazer entender, ouvir, ver, entender, nos conectar. Mas antes de falar sobre essas disciplinas espirituais, aí nos próximos dias, nos próximos capítulos, eu quero contar aqui algumas histórias bíblicas. A primeira dela está lá no livro de Números, no capítulo 13, verso 23, a versão NVI, por enquanto. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Números 13, 26. Obrigada. 26. Então, vou começar. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaques. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. E os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos.
Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então, em que contexto acontece esse relatório? Vamos voltar um pouco. O povo estava escravo, ficou escravo no Egito durante 400 anos. O povo começou a orar e a clamar a Deus. Deus ouviu o seu clamor e falou: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vou libertá-los, eu vou levá-lo para uma nova terra onde eles serão livres, onde eles terão abundância. E vou escolher o meu servo Moisés como resgatador desse povo. Moisés vai voltar para o Egito. Não dá tempo agora de contar a história de Moisés. Moisés vai voltar para o Egito e vai ser ali a minha voz diante daquele povo. E vou fazer muitos sinais, muitos milagres. E aquele povo, ele vai ver quem é o Deus que eles devem servir. E assim aconteceu, Moisés voltou. Deus endureceu o coração do faraó para que eles pudessem ver. Porque não podia ser fácil, não. Sendo difícil, com muitos sinais, Deus mostrando claramente quem ele era, o povo já se rebelou. Imagina se fosse fácil. Imagine se no primeiro sinal ali Moisés chegasse para o faraó e falasse: faraó, deixa os escravos todos. O faraó fala: pode ir embora, pode ir, tchau. Imagina. Se não tivesse tido nenhum sinal, nenhum milagre, nada, aí que ia ser difícil mesmo para o povo acreditar em Deus. Deus conhecia o coração daquele povo. E aí o povo, depois de todos os sinais que Deus fez lá no Egito, Deus ainda abriu o mar para que aquele povo passasse em terra seca, em direção a Canaã, em direção à terra prometida, com o exército egípcio vindo atrás deles. Depois que todos passaram, o mar se fechou e aquele exército todo morreu afogado. Sinal maior do que esse, de que Deus estava cuidando daquele povo, realmente não existe. Então, olha quanta coisa aconteceu. Quanta coisa eles viram. Eu não sei quanto a vocês, mas na minha vida eu tenho muitos sinais. Muitos milagres aconteceram. E olhando aqui para um rostinho, eu falei assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu conheço a história de cada um de vocês, então eu sei que muitos aqui já viveram grandes milagres. Deus já se mostrou presente na vida de todos vocês. E aí, estavam para chegaram no deserto, o povo reclamou que não tinha água, Deus enviou água. O povo reclamou que não tinha carne, o povo reclamava de tudo. E ainda dizia: ai, que saudade lá do Egito, da cebola. Gente, eles eram escravos. Eles eram escravos. Deus estava libertando aquele povo e eles ainda diziam: ai, que saudade. Pois é. Aí Moisés escolhe 12 homens e fala assim: agora vocês vão fazer um reconhecimento lá na terra de Canaã. Vocês vão lá e vão ver como é. Foram os famosos 12 espias. 12 homens. E um destino diferente para 10
e para 2. 12 homens e 2 destinos. Isso dá filme. 10 chegaram com os 12, voltaram, aí os 10 falaram assim: olha, realmente, os frutos lá são maravilhosos. Um cacho de uva precisou um grupo de homens para carregar um cacho de uvas. Lá realmente uma terra que mana leite, mana mel. Mas as cidades são enormes. O povo, tem um povo lá que é gigante, que a gente se parece um gafanhoto perto daquele povo. Se nós formos, nós morreremos. O que eles viram, o que eles relataram era mentira? Eles não relataram nenhuma mentira. Eles falaram dos frutos, eles falaram que as cidades eram fortificadas, eles falaram que as cidades eram grandes, eles não mentiram. Mas eles se esqueceram de um detalhe: que a promessa era de Deus. Quem estava enviando eles era Deus. Que Deus ia em primeiro lugar. Eles se esqueceram desse detalhe pequenininho. Eles se esqueceram de tudo que Deus já tinha mostrado para eles. Deus já tinha mostrado sua força, sua grandeza, lá no Egito. Mas eles não olharam para Deus. Eles olharam para as dificuldades. Eles olharam para os problemas. Somente para isso eles olharam. Mas havia um homem, ou melhor, 2. Aí aqui no verso 30 fala Caleb, né? Caleb falando, 13:30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos a posse da terra, é certo que venceremos. Caleb falou: nós vamos tomar posse, não importa quem esteja lá, porque é promessa de Deus, e se Deus prometeu, nós vamos vencer. Não importa as dificuldades, não importa os obstáculos, nós vamos vencer, porque é promessa de Deus. Só que o caos já tinha sido implantado naquele lugar. O povo preferiu ouvir aqueles 10. O povo preferiu ficar com medo do que ouvir o que Caleb tinha falado e confiar em Deus. Essa foi a escolha do povo. Números 14, do 1 ao 4. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Ou seja, não seria melhor ser escravo de novo? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha o desastre que pode acontecer diante da falta de confiança em Deus. 10 homens levaram medo, levaram desânimo a um povo. 10 homens que não estavam alinhados com Deus. 10 homens que não estavam alinhados com a sua liderança. Quantas vezes nós agimos da mesma forma? Esquecemos de tudo que Deus já fez, esquecemos de suas promessas. Está demorando. Não acreditamos que a promessa pode se cumprir. Ainda no capítulo 14, nos versos 6 ao 9. Aí aqui entra o segundo homem. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes. Eles tinham esse hábito, né, de rasgar as vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra onde há leite e mel, com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Quando nós olhamos com olhos de fé, nós olhamos de uma forma diferente. Olha como Josué e Caleb falaram: a terra que percorremos, ela é excelente. Não tenham medo, porque nós vamos devorá-los como pão. Não tenham medo. Como cada um de nós tem olhado para as circunstâncias? Pare e pense um pouco. Como você tem olhado para as circunstâncias? Eu já me fiz essa pergunta enquanto estava preparando essa mensagem. O Senhor falou muito comigo. Já recebi meu puxão de orelha. Agora é a vez de vocês. Tá? Pensa que é só comigo? Não é não. Amém? Amém? Será que a nossa atitude, na maioria das vezes, não é como dos 10 espias? Oi. Ou será que a nossa atitude é como de Caleb e Josué? Será que nós olhamos para as circunstâncias com medo, com falta de confiança, ou nós olhamos com medo? O Senhor fala: não tenha medo da doença, não tenha medo dos obstáculos, dos desafios, tenha medo de nada. Oi, é difícil assim, ó. Mas o caos já estava no meio do povo. Números 14, 10. Mas a comunidade toda, colocou? Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu e a todos os israelitas na tenda do encontro. Verso 11. Agora coloca para mim a versão NVT, por favor. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles, eu os deserdarei e os destruirei como uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Então, qual foi a consequência? Teve consequência. Nos versos 29 e verso 30. NVT. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Uma travessia que duraria dias, durou 40 anos. Aquela geração com mais de 20 anos morreu no deserto durante esses 40 anos.
E quem daquele povo lá? Calebe e Josué. Aliás, Josué foi eleito como sucessor de Moisés. Josué é aquele que o Senhor falou para ele: seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, porque você vai conquistar uma terra. Ou seja, olhe com os olhos da fé, olhe com confiança. 10 homens, realmente eles mudaram o destino de um povo todo. 10 homens. Destruíram os sonhos, com a falta de confiança deles. Homens que viram sinais, maravilhas, milagres, mas esses homens não se relacionavam com Deus. Não conheciam a Deus. Homens que escolheram manter distância de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 18, na versão NVT. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Um povo que escolheu ficar à distância de Deus. Um povo que falou: fale você com Deus, Moisés. Fale você, vai lá. Depois você conta para a gente. Ouça você, entenda você, depois você transmite. Nós temos medo de Deus, nós não queremos relacionamento com Deus. Esse povo morreu no deserto. A Bíblia fala que nós somos reino de sacerdotes. O Senhor nos fez para termos relacionamento com Ele. Deus queria que todo aquele povo tivesse relacionamento e não medo. Nós temos um Deus que é Pai, que nos chama para um relacionamento com Ele, que nos chama para um relacionamento com o Espírito Santo que habita dentro de nós. O fogo de Deus, ele queima, ele dói, pois nós temos na nossa natureza adâmica coisas que precisam sair. E o fogo de Deus, ele vem nos mudando completamente. Quantos de nós fazemos a mesma coisa? Temos medo de falar com Deus. Temos medo. Eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou no meu secreto, porque o Senhor vai me mandar fazer isso, fazer aquilo, para isso, para aquilo. Eu ouvi isso uma vez de uma pessoa. Essa história de ir para o secreto não é comigo, não. Porque eu sei que se eu for para o secreto, Deus vai falar comigo algumas coisas que eu preciso mudar e eu não quero mudar. Isso é triste. Nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus. Precisamos aprender com aqueles na Bíblia que buscaram esse relacionamento com Deus. O rei Davi foi um deles. O rei Davi era perfeito? Não, pecou. Fez coisa muito grave, fez. Mas ele se voltava para Deus. Ele se arrependia. E lá no verso 27, 4 e 5. Agora voltamos para a NVI. 27, verso 4, Salmos.
Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Isso fala de relacionamento. Ele diz assim, todos os dias, não é só domingo não, ou lá neles, né, eles guardavam sábado, não era só sábado. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. Ou seja, no dia que as coisas estiverem feias, que os gigantes aparecerem, eu sei que estarei guardado. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Isso é pessoal. Nós precisamos buscar esse lugar de proteção para nos sentir guardados. Essa segurança não é algo que um passa para o outro. É uma segurança que é pessoal. Nós precisamos buscar. Não é a experiência do outro, mas é a minha experiência que vai me fazer me sentir segura diante dos desafios, diante das dificuldades, diante dos obstáculos. E o Senhor, Ele continua, como lá na época de Moisés, como antes lá em Abraão. O Senhor continua nos chamando a esse relacionamento com Ele, a ter essa experiência pessoal com Ele. Infelizmente, muitos ainda vivem da experiência que o outro viveu, dos testemunhos dos outros. Mas nós temos que viver da nossa experiência com Deus. Isso nós vamos adquirindo através de disciplinas espirituais que nós vamos fazer todos os dias. Uma coisa ele falou, ou seja, qual era a prioridade? Uma coisa fala de prioridade. Qual tem sido a prioridade na nossa vida? Qual tem sido a nossa prioridade de segunda a segunda? Será que na segunda-feira passada nós sentamos para tirar um tempo com o Senhor? Para ler sua palavra? Para ouvir sua voz? E na terça? A segunda não deu, foi corrido demais. E na quarta? Nossa, minha semana foi assim. E aí ele pede, uma coisa eu peço ao Senhor. Mas ele não apenas pede, ele busca. Que é morar. É contemplar a beleza do Senhor. É meditar, ou seja, é aprender. É perguntar, é ouvir. É separar um tempo de qualidade na presença daquele que precisamos. Somente adorar ao Senhor. Não é só adorar, mas é conhecer também. Porque à medida que nós conhecemos, nós o amamos mais. Tem um louvor, acho que ele não tem a versão em português, que diz, quanto mais te busco, mais te conheço. Quanto mais eu te conheço, mais eu te amo. É impossível buscarmos e conhecer a Deus e não amarmos a Deus. É impossível. Quando a gente vê o que Jesus fez por nós na cruz, quando verdadeiramente nós entendemos o poder, o amor de Deus sobre nós, não tem como não amá-lo. E aí as nossas prioridades mudam. Hoje o Espírito Santo, ele habita em nós. Então nós podemos ter essa experiência todos os dias. Sabe por quê? O que vai acontecer no dia dessa experiência, no verso 5, pois no dia da adversidade, aqueles dias difíceis, aqueles dias de ataques, aqueles dias que parece que nada dá certo, que nenhuma porta se abre, no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. Sabe aquele dia que a gente só recebeu ofensas? Ele me guardará protegido.
No seu tabernáculo me esconderá, me porá em segurança sobre um rochedo. Olha a sensação de segurança maravilhosa que tem aquele que busca ao Senhor. Como vamos fazer para conseguir ser como Davi, como Josué, como Caleb e tantos outros que nós temos na Bíblia? Isaías capítulo 55, verso 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, uma fidelidade prometida a Davi. Aqui Isaías está escrevendo sobre um convite. Venham todos. Todos são convidados. Venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro, comprem e comam. Comprar e comer o que? Vinho e leite. Vou agora sair para o supermercado e comprar uma garrafa de vinho, porque a pastora falou para comprar. Gente, não é disso que eu estou falando. Já vocês entendem. Sem dinheiro? Sim, é o que o Senhor está nos falando. Isso aqui não é literal, é alegórico. O Senhor está nos mostrando aqui, através da sua palavra, que temos um convite do Senhor para irmos até Ele. É um convite, Ele convida a todos nós. Quem é essa água? Jesus é a fonte de água viva. E Ele nos convida para comprar algo que não tem preço, gente. Não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Não existe dinheiro que pague aquilo que o Senhor está nos convidando. Porque Jesus já pagou na cruz. Então, para nós não tem preço. Além de comprar, nós vamos nos apropriar. Quantos seguem a Jesus, mas não se apropriam daquilo que Jesus nos oferece? Ele nos manda comprar vinho e leite, não somente água. Então, o que é esse vinho? O que é esse leite? O leite é o alimento para os bebês, mas necessário para todos nós. Nós também precisamos do leite. O vinho simboliza a alegria do Espírito Santo, o Espírito Santo que está em nós. Então está disponível para nós essa alegria. Nós só precisamos tomar posse. Isso é algo que não tem valor monetário. E qual é o preço? É ir até Ele. Aquilo que parece tão simples, mas para muitos é caro. Quantos não conseguem? Davi entendeu isso, por isso escreveu: uma coisa eu peço ao Senhor. Ainda Isaías 55, 6 diz assim: busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. Nós precisamos sentir essa urgência de buscar enquanto podemos. Isaías escreveu essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Isso significa que vai chegar o momento em que não vamos conseguir encontrá-lo. Precisamos buscar, precisamos ter essa urgência. Agora vamos lá para Mateus capítulo 25. Verso 1. Mateus 25, 1. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens
que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Eles responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras que disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. A parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 insensatas. E o que diferenciava uma das outras? As prudentes, elas levaram óleo para suas lâmpadas. As insensatas não levaram óleo para as lâmpadas. Uma atitude muito simples, mas que fez toda a diferença. O noivo demorou a chegar, as virgens se descuidaram, dormiram. Será que estamos dormindo? Não dormindo literalmente, dormindo espiritualmente. Às vezes as nossas bênçãos demoram e a gente desanima. De que adianta passar tempo no secreto? Não tenho visto mudança na minha vida, estou cansada, não tenho visto um milagre, vou me distrair com outras coisas. E aí a lâmpada vai se apagando, nós não temos o óleo, porque não praticamos todos os dias as nossas disciplinas espirituais, não buscamos nosso relacionamento com o Senhor. E quando a gente vê, a lâmpada se apagou. E aí nós começamos a olhar as circunstâncias, os problemas, os desafios, as dificuldades. Os 10 espias olharam apenas para as dificuldades. Verso 8 diz assim: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Uma resposta que parece estranha, egoísta, mas existem coisas que para nós alcançarmos na nossa vida espiritual, nós não conseguimos oferecer. Nós precisamos conquistar. Não tem como. Não tem como o Camilo chegar para mim e transferir para mim aquilo que ele conquista na parte espiritual. Seja o conhecimento da palavra, ele vai, lógico, ensinar, vai pregar, vai falar sobre a palavra, mas existem mais. Não tem como ele transmitir essa segurança. É algo dele, é algo pessoal. Mas, por outro lado, tem como transmitir o medo, transmitir a insegurança. Quando nós convivemos com alguém que só transmite medo, só transmite segurança, porque não tem esse relacionamento com o Senhor, e nós também não temos esse relacionamento com o Senhor, ele vai conseguir transferir o medo para mim. Vai conseguir transferir a insegurança para mim. Mas se eu estiver firme,
se eu estiver buscando o Senhor, se eu conhecer a palavra, se eu souber quem eu sou em Cristo, não vai, porque eu vou rejeitar. Daqueles 12, apenas 2 não foram envolvidos com o medo. Porque eles tinham, sabe Josué? Josué era aquele assim, Moisés subia ao monte, ficava Josué lá embaixo. Moisés ia para a tenda do encontro, falar com Deus, estava lá Josué acampado lá do lado de fora. Ele acompanhava. E ele estava aprendendo. Com certeza ele estava vendo o exemplo. Mas ele também, com certeza, estava buscando. Então, o que as sensatas falaram? Sai você, vai comprar mais uma, vai comprar. Nossa experiência com o Senhor é pessoal. Para algumas coisas não existem fiadores, não tem como. Não dá para falar para o meu marido, busca você, não dá para falar para a sua esposa, busca você. Não dá, é pessoal. Aquilo que recebemos quando buscamos intimidades com o Senhor é particular. A gente não empresta, a gente não dá. Mas é lógico que as pessoas ao redor, elas vão sim se beneficiar, mas não vão receber. Verso 10, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. E ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Quando Isaías escreveu, ali o capítulo 55, ele estava falando com o povo de Deus. Quando Jesus contou essa parábola, ela foi direcionada à igreja, ao povo de Deus. Essa palavra é para nós que estamos aqui, não é para quem está lá fora, não é para quem não conhece. Então, como que nós vamos manter esse nível de relacionamento? A nossa busca, ela precisa ser diária. Precisamos manter nossa disciplina espiritual, precisamos ler a palavra, precisamos manter nosso secreto com o Senhor, precisamos orar. Mas quando vamos orar, gente, não é só falar, não. Nós precisamos ter um tempo de silêncio. Porque nós só ouvimos quando estamos de boca fechada. Bom, pelo menos comigo é assim. Para eu ouvir, eu tenho que estar quieta. Porque, para mim, qualquer coisa me distrai. Um teclado tocando aqui enquanto eu estou pregando me distrai. Eu não consigo. Então, para eu ouvir o Senhor, eu tenho que estar em silêncio. Eu ouço muito Ele quando eu estou lendo a palavra. Jejum, oração, adoração, tempo com o Senhor. Sem relacionamento, nós não vamos entender. Precisamos ter essa urgência. Uma coisa eu peço ao Senhor. Se hoje você tivesse uma coisa para pedir, se eu tivesse uma coisa para pedir, o que seria? Será que seria, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias? Contemplar sua bondade, sua beleza? Isso não fala de vir para a igreja todos os dias, não. Não fala de ter culto todos os dias, não fala de estar no trabalho, no serviço. Não, não é isso. É o seu tempo, que pode ser 15 minutos, meia hora,
uma hora, cada um tem uma disponibilidade. Mas é se lembrar dele, estar com ele um tempinho todos os dias. Porque apenas uma coisa importa, uma coisa. Vou mostrar para vocês mais 2 versículos que falam sobre uma coisa. Marcos 10, 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Então, o que aconteceu aqui? Essa é a parábola, é o jovem rico. Então, quando Jesus saiu, encontrou um homem que veio para ele e falou, Senhor, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Ele falou, cumpra os mandamentos. Ele falou, mas eu já faço. Eu já conheço os mandamentos. Aí Jesus falou, então, vá, venda tudo e dê aos pobres. Por que Jesus falou isso para aquele homem? Jesus conhecia o coração dele. E aí, diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Aí os discípulos admirados, né? Eles ficaram assim, mas como? E no verso 25 falou assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ah, não pode ser rico, não pode ter dinheiro, não pode... Não, não é isso. Não é isso que Jesus estava falando. Jesus conhecia o coração daquele homem, ou daquele jovem. Jesus conhecia. A questão é, onde estava o coração dele? Ele era o quê? Um religioso. Mas o coração dele, ele fazia tudo ali, ó, como uma religião, como obrigação. Na hora que o Senhor falou, olha, vende tudo que você tem. Ou seja, se desprenda daquilo que você mais ama, que você mais está apegado. Aí você pode me seguir. Talvez ele falasse assim para Jesus, não sei, talvez, tá? Isso não está na Bíblia. Talvez ele falasse assim para Jesus, farei isso agora. Estou saindo. Talvez Jesus fale, opa, pode vir aqui. Não precisa não. Assim como Deus fez com Abraão, quando ele foi levar Isaac para o sacrifício. Então aqui o Senhor ele não está falando a respeito de termos ou não termos, de sermos ou não sermos ricos, não é isso. Mas é de onde está o nosso coração. Porque uma coisa nós precisamos pedir. Então nós podemos ter posses? Sim. É pecado? Não. Mas o nosso coração não pode estar nas nossas posses. Aquilo que a gente tem não pode nos tirar do foco principal que é Jesus. E aí, né, terminando aqui, né, se o pessoal quiser subir, em Lucas 10, agora na NVT, por favor. Lucas 10, 41 e 42. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Marta, Jesus foi ao jantar, e Jesus, quando chegava para jantar na casa de alguém, ele nunca chegava sozinho. Ele trazia mais 10, mais 12 com ele.
Imagina você convida alguém, convida ali alguém, convida o Camilo para ir na sua casa, e chega o Camilo lá com mais 12. Pois é. Ou, às vezes, ele levava até mais. O pessoal que estava com ele estava junto. Então, Marta estava ali, desesperada, preparando tudo, precisando de ajuda. E Maria estava lá, no melhor lugar, no mais gostoso, no que eu amo. Tá? Sentadinha lá aos pés de Jesus. Só ouvindo que... pensa bem. Mas Jesus precisava jantar. Alguém realmente precisava preparar o alimento para Jesus e para aqueles homens. Mas aí Marta foi reclamar com Jesus. Não está vendo que ela não está me ajudando? Manda ela levantar e me ajudar. Acredito que qualquer um de nós teríamos tido assim a mesma atitude de Marta. Jesus fala: Marta, Marta. Você está ansiosa, você está preocupada, você está inquieta. Uma coisa só importa. Uma coisa é necessária. E quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Ninguém tomará isso dela. Uma coisa. O que será? Quantas coisas na nossa vida têm nos preocupado? Quanta coisa. Se eu pegar uma caneta aqui agora para escrever o que tem me preocupado, talvez uma folha não seja o suficiente. Talvez para vocês também não. Mas como nós temos olhado para as nossas preocupações? Será que nós temos sido como aqueles 10 espias? Nós estamos com medo, nós estamos preocupados, nós estamos vendo só os problemas, porque nós não estamos buscando o relacionamento pessoal com o Senhor. Será que nós já chegamos no nível de Josué e Calebe? Será que nós já chegamos no nível de Davi? Será que nós já chegamos no nível daquelas 5 virgens sensatas? Onde a nossa candeia, nós temos óleo, o suficiente, ou mais do que o suficiente. É algo que nós precisamos pedir ao Senhor para nos mostrar. Para Ele olhar, para Ele nos falar. Nós temos que estar prontos para ouvir. Se o Senhor falar para a gente: olha, muitas vezes você está como aqueles 10 espias. Mas nós servimos um Deus de perdão. É uma culpa que não é para nós carregarmos. Essa palavra não é para trazer jugo, não é para trazer peso, não é para trazer culpa. Mas é um alerta. Para nós mudarmos. É um alerta para nós buscarmos uma coisa. Apenas uma coisa é o que importa.
Porque nos dias difíceis, ou talvez para você, hoje está sendo esse dia difícil. Talvez a semana tenha sido uma semana difícil. Jesus também falou: no mundo vocês terão aflição. Não existe uma vida sem aflição. Não existe uma vida sem obstáculos. Não existe. Mas Jesus nos falou: mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu por nós. E aí nós vamos ter paz. Nós vamos para aquele lugar seguro. Nós vamos buscar aquele lugar seguro. O lugar seguro que Ele nos prometeu. O lugar seguro que nós sabemos que existe. O lugar seguro que tem espaço para mim, que tem espaço para você. Porque aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É Ele. É Ele que nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal. É Ele que nos cobrirá com as suas penas e sob suas asas nos fará com que a gente encontre refúgio. A fidelidade dele será o nosso escudo protetor. Nós não temeremos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós simplesmente olharemos e veremos o castigo dos ímpios. Se nós fizermos do Altíssimo nosso abrigo, do Senhor o nosso refúgio, nenhum mal nos atingirá. Desgraça alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao nosso respeito, para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Com as mãos eles nos segurarão, para que não tropecemos em alguma pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra, pisotearemos o leão forte e a serpente, porque nós o amamos. Ele nos resgatará e nos protegerá, pois conhecemos o seu nome. Nós clamaremos a Ele e Ele nos dará resposta. E na adversidade Ele estará com cada um de nós. Ele vai nos livrar e nos cobrir de honra. Vida longa nos dará e lhe mostrará a sua salvação.